Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas muito bem-vindas. Esse é mais um programa Questão de Direito, programa do curso de Direito da nossa querida, linda e azul Univale. Hoje nós estamos recebendo aqui a professora Adriana Coelho, que vai tratar de um tema que eu reputo extremamente interessante, que são os desastres ambientais e as soluções criativas para eles. Professora Adriana, muitíssimo obrigado pela sua presença. Me peço, se você me permite chamar de professora. Claro. Eu acho que sim, né? Claro. Seja muito bem-vinda aqui conosco, tá? Gente, eu vou ler rapidamente aqui a mini biografia da professora Adriana, que é tanta coisa, que já me contou tanta história, que se estivesse gravando aqui vocês iam gostar. Espero que o programa esteja à altura. Então, ela é engenheira civil, mestre em engenharia de estruturas pela UFMG, mas é doutora pelo DINTER. Então, ela foi para as ciências sociais e as humanidades, deu um giro na carreira. É nossa pró-reitora aqui na Univale, professora do JIT e com boas histórias para contar. Adriana, já que você é uma boa contadora de histórias, diga para nós quem é a Adriana por ela mesma. Professor Bernardo, primeiramente, muito feliz em estar aqui nesse programa, assistia de alguns colegas aí que já participaram, muito interessante. E muito divertido, né? Porque é de uma forma bem leve. Você recebe muito bem, sempre obrigado. Muito alegre e deixa a gente de forma mais descontraída aqui. É importante. Então, assim, eu sou uma pessoa muito determinada e resiliente, né? Eu gosto de ver resultado no que eu faço. Então, se eu pegar uma coisa para fazer e não for palpável, aí para mim já não funciona. Então, todos os trabalhos que eu fiz, né, tanto do mestrado quanto do doutorado, eu sempre focava qual que é o resultado disso, onde eu vou aplicar isso. Muito da formação, né, de engenheiro. Então, eu gosto dos desafios, né, parece que eu também atraio. É impressionante isso. E também eu gosto de proporcionar isso às pessoas que convivem comigo. Quando eu percebo assim, nossa, tá uma certa dificuldade, eu proporciono o desafio para a pessoa até se superar. Sim, né? sim. Tento colocar, né, à disposição para as pessoas, né, enfrentarem essa barreira. Se desenvolverem, né? Desenvolverem, eu gosto muito disso. E também, né, assim, o que me motiva é a criatividade. Então tem que ser algo diferente, né, tudo novo, eu gosto. Gosto de me envolver com isso. E também, o que eu posso dizer com relação a... Eu uso minha energia para tudo, eu tenho muita força, né, independente se vão gostar ou não, né, eu uso a minha força, né, e para atingir os objetivos mesmo. Né. Eita, que assim... uma mulher resiliente e determinada e com energia, ninguém segura, né? Muito bem, os resultados estão aí para todos e todas verem. Né? Os nossos futuros alunos, as nossas futuras alunas terão aqui a Adriana como pró-reitora e conhecerão isso, né? Adriana, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Mas eu acho que esse tema, né, do desastre e o que fazer com ele, eu acho que é uma coisa que tem a ver com o seu perfil, que você acabou de falar agora, né? De criação, de inovação. Né? A sua tese, ela une acessibilidade ao tema dos desastres. Conta um pouco para a gente da ideia, como que você pensou em aplicar isso, como que isso pode colaborar para as pessoas, enfim. Conta um pouco da sua tese para a gente. Sim, ela surgiu primeiro de um problema meu, né? Que aconteceu comigo, de uma tese que eu trabalhava e que o minério de ferro, né, acabou impedindo a minha defesa, porque, de certa forma, né, ele destruiu os ensaios que eu realizava. Então, eu tive que fazer do limão a limonada. Assim, ó, o minério de ferro prejudica. Né, e depois veio o desastre, que aí atingiu a região toda, né, acabou com o nosso rio. E deixou ainda um outro problema para a cidade. Além do rio contaminado, a gente tem uma situação em que o sistema de tratamento de água ele coleta a água do rio, trata a água e o resíduo, né, o lodo que sai dali, ele não tem um destino adequado, né, que por legislação deveria ter. Claro.
Então, esse resíduo, ele volta para o rio, esse lodo. E esse lodo é de quê? Os rejeitos da barragem. Então, metais pesados são presentes. Aí, o que eu pensei? Eu tinha que aliar a ciências humanas com a engenharia, que é a minha formação principal. Uhum. Então, eu já tinha um problema antes, sabia do minério e precisava inserir as ciências humanas. Eu estou assim, então eu vou continuar na área e eu preciso aproveitar esse material. Então, eu resolvo um problema ambiental, claro, que é esse lodo que volta para o rio. Uhum. Então, eu vou tirar ele de lá e aplico na engenharia. Qual parte da engenharia? Aí eu acabei partindo para pavimentação. Perfeito. E para quem isso? Aí como que eu entro com a humanas? Aí como que surgiu a ideia de fazer para acessibilidade? A minha sala dá de frente para o ponto de ônibus aqui na Univale. Uhum. Então eu via demais algumas mães descendo com os filhos e no colo, carregando no colo para levar para as clínicas de odontologia. Aí aí fazer acessibilidade. Então usar o lodo na construção civil. Nossa. E fazer um espaço para a pessoa com deficiência física. Então, o projeto piloto é esse. Aí nós pensamos ali atrás da sala das coordenações, fazer o estacionamento ali. E aí eu fiz todos os ensaios de mecânica dos solos. Então, eu pego o lodo in natura, misturo na areia, e fiz a subbase, que é uma camada da pavimentação. Uhum. E passou pelos testes. Aí, nas primeiras apresentações de trabalho, as pessoas perguntavam assim, mas você está tirando algo que você está dizendo que é poluído, que tem metal pesado, e está levando para outro lugar, não vai contaminar outro lugar? Uhum. Aí eu tive que fazer esses ensaios também. De como que ia ser recebido, Aí eu fiz os ensaios para ver se tinha metais pesados, eu fiz. Ainda tive uma situação, custei a conseguir fazer os ensaios, porque as pessoas não queriam fazer, os laboratórios não queriam fazer, porque já sabiam de onde era. Sim. Aí sempre, não tem como fazer, não tenho como fazer. E eu acabei conseguindo fazer os ensaios, mostrou muito metal pesado, tenho lá toda a composição. Só que aí tem outras legislações, da CONAMA tem 2 legislações. Aí quando você descarta em recurso hídrico, tem uma legislação, e quando você descarta em solos. Uhum. Aí, se fosse para a legislação de recurso hídrico, eu não poderia usar. Ele não pode voltar. Então, esse lodo que sai da estação de tratamento de água, ele não pode voltar. Claro, claro. Ele não poderia de jeito nenhum estar indo para o rio. Mas no quesito descartar em solos, na terra, eu posso. Então, deu uma diferença, um elemento que é fenol, só que ele passou na norma. Passou na trave. Aí, com o tempo, ele se decompõe e não prejudica nada. Aí eu poderia aplicar. Eita, que coisa boa, Adriana. Eu consegui, nasceu de uma necessidade de atender, minimizar 2 problemas. A questão da pessoa com deficiência, claro, acessibilidade para ela, e minimizar o impacto ambiental. Perfeito. Garantir o direito de ir e vir da pessoa com deficiência. Bom, é esse o ponto que eu queria tratar. Assim, adorei essa sua explicação, porque hoje qualquer profissional tem que ser um profissional interdisciplinar. O mercado de trabalho espera isso da gente. A professora Adriana acabou de mostrar isso para a gente aqui, de conhecimentos da área de engenharia civil, com uma aplicação na inserção social e garantia de direitos humanos e fundamentais, como esse último que você trouxe, que é o direito de ir e vir, que é permitido pela acessibilidade. Ainda nessa discussão, Adriana, assim, como que você acredita que é possível unir exatamente o que você fez? Ações sociais e preservação socioambiental. Quer dizer, você acha que isso é necessário, é possível, é um caminho? Como é que você pensa sobre isso? Primeiro que eu entendo que existe uma relação entre o meio ambiente e a escassez de recursos e bens. Claro. Então vamos pensar assim, a nível de pobreza. As pessoas que acabam ocupando espaços desordenados. É o meio ambiente. Claro. Ele está ocupando espaço. Mas aquele local é adequado para ele?
Não. Então, a partir do momento que você consegue pensar em uma tecnologia social, porque isso é uma tecnologia social. Perfeito. Né? Eu posso replicar, deve replicar. Né? Isso aqui uma tecnologia que toda prefeitura pode replicar e resolver o problema de acessibilidade. Perfeito. E no nosso caso, resolver outro problema que é o ambiental. Claro. Então, eu penso que toda a ação social, ela faz uma transformação naquela comunidade, né? E tem uma relação com o meio ambiente. Claro. Então, de alguma maneira, e eu acho que é esse o caminho, hoje em dia, não só dos saberes, como da aplicação. Ou seja, eu, pelo menos, quando estudo, ainda havia uma separação, né, das ciências exatas com as ciências humanas. Eu acho que aqui a vocação da Univale é uma vocação interdisciplinar, e isso se efetiva tanto no JIT, né, nos mestrados, mas também na forma como as pessoas pensam aqui. É um pensar interdisciplinar. Né, Eu penso que a educação é fundamental. Né? Hoje eu não estou em sala de aula mais na graduação, mas aí eu lecionava para os primeiros períodos e depois para os últimos, por causa da especialidade. Aí, no primeiro período, tem antes era introdução à engenharia, agora é prática de engenharia, e eu assumi essa disciplina, metodologia, leitura e produção de texto, sociologia. Nossa. Aí o aluno de engenharia quer saber de sociologia. Então, para eles custarem entender que assim, você faz uma construção para quem? É para uma pessoa, é para uma sociedade. Então, não tem como você não ter esse conteúdo de sociologia. Perfeito. Né? Aí eu dei um trabalho uma vez para a turma, logo que surgiu as atividades práticas supervisionadas, que aí, se cada professor fosse fazer uma atividade, a gente ia deixar o aluno maluco, né? Quantas atividades? Aí eu propus para as professoras assim, olha, eu vou pedir que os alunos identifiquem na cidade ou na região onde eles moram, né, que tinham alguns de fora, problemas relacionados à engenharia. Primeiro período, eles ainda não sabem de engenharia. Exato. Aí, e dentro das grandes áreas, problemas de saneamento, problemas de estrada, problemas estruturais, sim. Então, para eles verem todas as áreas. Aí eles se dividiram, aí eu falei, vocês têm que identificar o problema, né? E vocês vão apresentar, então eles iam trabalhar leitura e produção de textos e metodologia científica. Vocês vão apresentar na semana acadêmica um banner, né? Então, o que é o problema? O problema é para quem o problema de engenharia? Não é para engenharia, é para... Aí juntou com a professora de sociologia. Então, todos avaliaram o banner, né? Aí os alunos conseguiram entender. Eu estou assim, aonde entrou sociologia nesse trabalho? Aonde entrou sociologia na engenharia? E detalhe, foi até a mais do que eu esperava. Eles trouxeram até a solução, aluno de primeiro período. Então, assim, isso aqui poderia ter sido desse jeito. Já trazendo a solução. Já trazendo a solução. Bem, bom... então tem que mostrar na prática mesmo, né? Essa é uma característica que agora os nossos telespectadores veem aí, né? Que a professora Adriana falou a verdade. Ela disse lá no início, quando falava dela, que era uma pessoa com objetivo determinado, precisava de um produto na mão. Então, tá dito aqui com essa história. Nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo, voltamos aqui para continuar com essa conversa que para mim já tem uma tônica. A formação profissional hoje requer um saber que tenha uma aplicabilidade prática, mas, sobretudo, que tenha em conta que vários saberes produzem resultados melhores do que as disciplinas separadas. Para você, jovem que vai cursar o direito aqui conosco na Univale, tenha em mente que nós criamos normas para regulamentar as construções que serão criadas ali adiante. Portanto, as coisas não estão nunca separadas. Convido você a estar conosco no próximo bloco. Muito obrigado. O mundo que nós vivemos hoje, ele pede um profissional capacitado a lidar com problemas complexos, com problemas múltiplos. Portanto, exige muitas vezes uma abordagem que seja interdisciplinar. Se no passado, no século XX, a especialização
né, era característica, no século XXI é a capacidade holística, a capacidade de ampliar os horizontes. Então, a interdisciplinaridade passou a ser central. E aí, né, nessa região em que a Univale está inserida, a Univale precisa formar profissionais que sejam capazes de dar resposta aos grandes dilemas e contribuam para o desenvolvimento da região. Então, daí ela propôs um mestrado que seja interdisciplinar, aberto a profissionais de todas as áreas. Trabalhando a gestão integrada do território, né? A questão interdisciplinar, ela vem muito à tona. Trabalhar a questão interdisciplinar é propiciar ao aluno um contexto maior, né, de aprendizagem, porque é um aprendizado de maneira holística, né? Porque a gente insere no contexto da aprendizagem do aluno todos os campos de aprendizagem, a gente dá oportunidade para todos os alunos, a construção do saber é a partir do saber daquilo que o aluno traz consigo. O nosso trabalho aqui no GIT, na Gestão Integrada do Território, no mestrado, a nossa dissertação, abordou a questão relacionada com o cumprimento da lei de cotas no território de Governador Valadares. Sob a perspectiva da teoria das representações sociais, nós trabalhamos em torno do que viria a ser esse cumprimento da lei de cotas, sob o olhar do gestor, do empresário, sob o olhar da pessoa com deficiências, que à época nós chamávamos de PNE, portador de necessidades especiais, não se usa mais essa nomenclatura, então das PCDs, e sob a perspectiva do Poder Judiciário. Falar sobre aprendizagem, quando a gente é pedagogo, é uma situação assim, muito interessante, porque envolve o saber como o aluno aprende, de que maneira, e principalmente a gente enxergar que nas situações vulneráveis, né, porque nossos alunos, os alunos com os quais eu trabalho, são alunos, né, de territórios de vulnerabilidade. Então, assim, como isso acontece naquele contexto, né? E de que maneira, enquanto pedagoga, a gente pode contribuir para a aprendizagem desses alunos? A gestão integrada do território, o mestrado, representa para mim uma abertura, um leque de possibilidades muito grande com a minha formação pessoal, com a minha possibilidade do exercício do magistério, as interfaces que eu pude fazer com outros conhecimentos de outros territórios e a minha chegada até o doutorado com uma visão mais ampla, mais flexível do conhecimento. Em geral, a gestão integrada do território é um curso que é um momento na minha vida que, como fosse um divisor de águas, faz com que eu possa conectar todo este conhecimento que nos é ofertado de maneira bem sólida e bem objetiva e bem racional para a minha construção pessoal, profissional e a minha chegada até o doutorado. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco com a professora Adriana falando aqui sobre as possibilidades inovadoras que um evento como o Desastre pode trazer para a gente. Continuando uma conversa que nós já começamos no outro bloco, né? Como que nós, pessoas da sociedade civil, estudantes, professores, profissionais, podemos, Adriana, a seu entender, lidar com a prevenção e também dos desastres, mas também queria te ouvir, como que nós podemos aprender com essas circunstâncias? Olha, primeiro que assim, antes eu pensava que desastre era coisa, né, da natureza, era divino, né? Deus que mandou o desastre, né? Hoje já sabe o quê, né? Que tem um fator aí no meio, que é a ação humana. Exato. Nenhuma coisa acontece se não tiver o humano. Exato. Então, é o fator humano que desencadeou. Então, assim, esse desastre de Mariana, ele não aconteceu do nada, né? O risco ocorre antes do desastre. Perfeito, perfeito. Né? Então, o risco já está lá. E todo mundo já sabe, porque
todos envolvidos numa construção são pessoas formadas. Exato. Então, alguém gerou isso. Primeiro ponto, onde que isso estava construído? Né? Atrás de uma cidade, você já sabe que pode acontecer, você constrói. Né? Então, o primeiro ponto é o zoneamento. Você tem que pensar, né? Setorizar esse espaço. Vai fazer uma construção? Quais os impactos que ela pode ter naquele ambiente? Né? Onde essas pessoas estão? É uma cidade? Onde que está? Qual a posição? Então, tem que setorizar para minimizar o impacto e também não deixar a população vulnerável. Claro. Que foi o que aconteceu. Né? Aí, outra questão, o sistema de alerta. Falhou. Né? Não teve sistema de alerta. Eles já estavam numa posição desfavorável, vulnerável, não teve sistemas de alerta, e aí? Exatamente, né? Exatamente. E então... ainda monitorar e fazer o modelo, modelagem. Monitorar é o quê? Você vai acompanhando as características, então você tem que acompanhar aquela barragem. Já chegou no seu limite? O que nós vamos fazer? Parar com ela. Né? E a modelagem é para quê? Para você fazer a simulação. Você simula tudo que está acontecendo. Aí você tem que ter tecnologia para isso, é lógico que tem. Sim, né? Claro. E gerenciar o quê? O desastre. Então, essas são as prevenções. E quando você gerencia, você faz o quê? Você vai informar a população. Então, quando você informa, né, aí entra a questão da informação. As pessoas também se preparam. Né? Elas conhecem, você tem que conhecer o desastre, você tem que conhecer o fenômeno. Então, quais são os desdobramentos disso? Né? A partir do conhecimento, aí você vai conseguir minimizar, vai conseguir prevenir. Tudo passa, Adriana, se eu compreendo bem, né, pela forma como nós também queremos socializar o conhecimento, porque me parece que, sabendo um pouco mais, a gente consegue com certeza. Prever, ou pelo menos, como você trouxe bem, minimizar, ou ainda, né, criar possibilidades para além daquela lamentação que é quando a gente apanha de surpresa. Vou te dar um exemplo aqui que foge do contexto, assim, em termos do que é a história. Mas tem tudo a ver do conhecimento. Na minha casa tem horta. Né? Aí a Gracinha mora com a gente desde que eu tinha 1 ano. Né? A Gracinha é a dindinha da casa. Aí ela entrou no meu quarto assim, Adriana. Eu falei, o que aconteceu, Gracinha? Tem uma cobra no jardim. Eu falei, que cobra, Gracinha? Tem sim. E sabe como que eu desconfiei que tinha uma cobra lá? Porque eu vi o sapo. Se tem sapo, tem cobra. Então, olha só, né, o conhecimento dela. Ai, que e bom tinha uma isso. cobra. Aí chamamos o corpo de bombeiro foi e tirou a cobra de lá. Tava na horta. Gente, isso aí é sabedoria ancestral, coisa boa, né? Pensamento decolonial, coisa maravilhosa. E é a mesma coisa, né? Se a pessoa conhece o fenômeno, o que ele pode causar. Então, tem lá a barragem, eu tenho uma capacidade para essa barragem, eu vou encher e vou esperar ultrapassar a capacidade dela, não vou avisar, não vou dar uma alerta. Vai dar ruim, como disse por aí. Vai dar ruim. Adriana, quero voltar aqui, te explorar um pouco mais dentro do tema da sua tese, que eu acho muito interessante, né? Não só pela interdisciplinaridade, mas pela aplicação prática dela, né? E pela aplicação e também pelo quê? Porque não sei se estou correto, mas gostaria de te ouvir sobre como que uma tese que parte de uma pessoa que vem da engenharia civil colabora diretamente para a efetivação dos direitos fundamentais, que você começou a falar lá no início, em relação à acessibilidade, mas eu gostaria de te ouvir um pouco mais para animar-nos a todos e todas a pensarmos de forma inclusiva, digamos assim. Eu acho que parte do princípio de que, se a gente pensa que tudo que a gente faz é para alguém, né, aí a gente já começa né, a mudar o foco. Perfeito. Né? Assim, ó, eu sou engenheira, então, e a engenharia tem várias áreas, mas todas elas é para atender alguém. Claro. Né? Claro. Então, especificamente da tese, né, eu tinha que pensar no humano, né, ciências humanas. Claro. Então, o que eu vou fazer, né, em benefício dessa sociedade?
Aí por isso que veio a ideia de fazer para pessoa com deficiência. Perfeito. Né? Então, é garantir o direito de ir e vir dessa pessoa. E pensando na universidade, é uma coisa que eu vivo, né? Que eu vejo, né? Aquilo me incomodava. Às vezes a pessoa mais velha e o filho com deficiência, que era atendido aqui no... São atendidos, né? No PAOP, né? Da odontologia. Aí eu falei, gente, como é a luta dessas pessoas, né? Sim. Porque falta. Ela tinha que falta. carregar no colo para chegar nas clínicas. Sim. Isso você está me fazendo lembrar uma obra muito famosa que os nossos futuros alunos e alunas vão ler, que se chama A Luta pelo Direito, do Rudolf von Jhering. É um dos livros mais interessantes que eu já li. E ele vai dizer ali, Adriana, que a história do direito é a história da luta pelo direito. Então, todos os dias as pessoas estão lutando pelos seus direitos. E de alguma maneira, o que eu consigo perceber aqui é que a sua tese, ela comparece como uma facilitadora, digamos assim, dessa luta pelo direito, que evidentemente que aqui é colocado dentro da universidade para pessoas com deficiência. No entanto, essa tecnologia social produzida na sua tese, ela também pode favorecer variadíssimas outras pessoas, uma vez que as outras instituições queiram aplicá-lo, não é? Pode, porque a diferença está o quê? Simplesmente no material. O meu material, ele tem o lodo. Mas vamos supor que uma prefeitura de outra região que não tenha o lodo, o lodo vai ser diferente, né? A composição química desse lodo vai ser diferente. Mas ele pode pegar o lodo da estação de tratamento de água dele lá e refazer os cálculos para aplicar como subudase. Tem duas coisas que eu quero falar antes de fazer a última pergunta, ou pelo menos te ouvir. Que tem um CD, né, de uma banda que se chama Nação Zumbi, né? E aí tem uma canção que eles falam do caos à lama, da lama ao caos. E aí eu estava assistindo o programa Masterchef, e aí aquela Rizzo, né? Aquela famosa chefe, ela produziu uma sobremesa querendo mostrar essa questão do mangue com a cidade e como que o mangue convive com o concreto e etc. E mostrando ali como é possível você, eu vou usar o termo reutilizar, mas refazer as coisas de uma maneira mais interessante. Então ela pegou o mangue, que é um local que as pessoas, mangue, coisa estranha, que fica ali entre o mar e a cidade, etc. De repente ela fez uma sobremesa maravilhosa, pensando ali naquela questão. Metaforicamente, me parece que você também transforma o caos do desastre em uma possibilidade de vida melhor, né? Então, eu acho que é a isso que o conhecimento deve servir, ou seja, à melhoria da vida do outro, né? E, Adriana, você, que já me contou bons causos aqui antes da entrevista, gostaria que você deixasse para os nossos ouvintes aqui, para as pessoas que nos escutam, porque tem gente também que talvez não queira ver, pode só ouvir, não tem problema, tá? Conta um caos para nós que você considera interessante, engraçado, enfim, que tenha te marcado na sua vida acadêmica ou na sua vida enquanto gestora, enquanto docente, enfim, fique à vontade, esse é o seu momento para contar um caos para nós. Estava pensando, né, como que foi minha trajetória, né, na engenharia, né? Aqui em Valadares, os cursos que tinham era odontologia, engenharia e os da português, né, e dessa área de letras. Sim. Pedagogias e tal. E direito veio depois. Aí, no princípio, pensei na odontologia, mas aí, um caso de uma colega, eu falei, não dou conta disso não. Aí, a outra amiga disse, minha filha, você gosta de números? Eu falei, vou para engenharia. Fiz engenharia. Aí, quando eu me formei, eu falei assim, eu vou fazer uma especialização em engenharia de estruturas para trabalhar com um professor, que eu gostava muito dele, né, das aulas dele. Então, termina lá e vem trabalhar comigo, beleza. Aí, fiz especialização. Quando eu terminei a especialização, né, o professor falou assim, minha filha, Valadares já saiu de você, que você vai voltar para Valadares, faz o mestrado. Aí pronto, engatilhei no mestrado. Só que antes disso, né, no processo seletivo da UFMG, o que aconteceu na banca?
né? Lá eu tenho muitas histórias. Ali é impressionante como que eles fazem com a gente. Aí na banca, né, eles estavam ouvindo, entrevistando em ordem alfabética, né? A Adriana, eu fui a primeira. Nossa. Aí quando eu entrei, 2 professores, né, na mesa e eu do outro lado, eles não olharam para mim. Aí abriu a pasta e falou assim, você é recém-formada, não deve ter muito o que falar do seu currículo. Gente. Aí eu falei, não. Aí como que eu saio dessa, né? Eu falei assim, não, muito pelo contrário. Eu tenho 6 meses de formada e já fiz 3 cursos de extensão aqui. Aí ele olhou para mim pela primeira vez. Abriu a pasta. Eu pensei assim, ele não leu o currículo, eu sou recém-formada, mas eu fiz alguma coisa, né? Aí ele olhou para mim, né? Aí perguntou, você fez quais cursos você fez aqui? Ele não escondeu que não tinha lido, né? Aí fui explicando e tal, quais os cursos. Muito boa escolha, como você ficou sabendo? Eu falei assim, eu entrei no site, verifiquei e escolhi. Aí ele foi perguntando, e no final, na hora que ele viu que ele, né, não tinha mais argumento comigo, que eu não ia desistir, né, porque não ia desistir, ele virou e falou assim, eu estou vendo que você é casada, como que você vai conciliar? Você é de Valadares, eu vi que você é casada, como que você vai conciliar a vida aqui, né, de estudante em outra cidade? Aqui o nosso curso é pesado, a gente já conhece o histórico de alunos de faculdades de faculdades particulares, normalmente eles desistem, né? Gente. Na banca. Normalmente eles desistem e a gente não vai, entre aspas, né, desperdiçar uma vaga, né? Aí eu falei assim, eu vou repetir o que meu marido falou comigo, quando eu decidi vir para cá fazer o curso, né? Ele falou assim, minha filha, vai, porque eu atendo 24 horas mulheres que deixaram de fazer algo por elas, pelo marido, pelos filhos, né? E estão deprimidas. Quem sou eu? A esposa do fulano, a mãe do ciclano? Vai, faz tudo o que você tiver que fazer. Aí pronto, fiz. Eu entrei, eram 20 vagas. Adivinha com qual que eu entrei? A 20ª. Eu entrei. Gente. Eu era a 20ª. Eu falei assim, agora eles vão me engolir. Aí pronto, fiz o curso, né? Tive dificuldades, lógico, né? Lógico que a federal tem muito mais possibilidades do que a gente aqui no interior. Claro. Né? Nós temos uma faculdade, uma universidade de qualidade, mas nem todos os recursos chegam para a gente. Claro. Né? Ainda mais naquela época. Aí, depois veio outro professor, minha filha, Valadares já saiu de você, que você vai voltar para Valadares? Eu falei assim, não, mas eu tenho uma família. Não faz o mestrado, você já entra no mestrado. Né? Aí eu falei, então tá bom, vou entrar no mestrado. Né? Aí comecei o mestrado. E depois, esse professor que me orienta, que foi o entrevistador, eu escolhi para ele me orientar, porque ele era todo certinho. Então tinha as reuniões, eu tô assim, eu não posso ser uma pessoa enrolada. Né? Aí procurei e ele ficou meu fã depois, né? Porque... E aí eu fiz o mestrado lá, né? Mas são desafios, né? Claro. É o tempo todo eles te questionando. Será que dá conta? Né? Eu acho que assim, Adriana, e com isso eu já vou te agradecendo, né? Porque além de ter tido aqui, eu acho que todas e todos também tiveram um monte de aulas sobre questões de engenharia, sobretudo com o que você nos colabora, exatamente com as características que você faz questão de não abrir mão e colocá-las em prática. A sua resiliência e a sua gana já estavam presentes em você quando você falou para esse professor dos teus 3 cursos de extensão, mas sobretudo, né? Interessantíssimo perceber também como que o apoio que nós temos extramuros, no seu caso, né, do seu marido lhe dizendo vá atrás dos seus sonhos. Né? Isso é maravilhoso, eu acho que não tem expressão maior de afeto, poderia dizer de amor, do que
aquela canção que eu estou me lembrando agora do Gilberto Gil, né? O seu amor, ame-o e deixe-o. Né? Deixe-o ser o que Com quer. certeza. Né? Então, muito obrigado. Eu sempre falo com os alunos, né? Falava na época que eu estava na graduação, que eu falei assim, gente, nós não somos inferiores nem diferentes de nenhum aluno de federal. De jeito nenhum. Aí eu conto o caso para eles. Eu falei assim, olha, querendo ou não, eu fui discriminada por ser de uma faculdade do interior particular. Mas eu mostrei para eles que eu dava conta igualzinho um colega lá da federal. E ponto final. E ponto final. Quer dizer, e ponto inicial. Não pode desistir. Não pode desistir. Adriana, obrigado, viu? Obrigado. Acho que você vai voltar aqui, tá? Com certeza. Gente. Adorei. Gente, queria agradecer demais a todos e todas que estiveram conosco. Estivemos aqui a falar hoje sobre os desastres e as tecnologias que podem nascer do desastre. Mas, sobretudo, não sei o que você sente, mas, para mim, me parece um programa que nos incentiva a deixar sair da gente o nosso melhor. Então, vamos acreditar nessa coisa. Quando alguém falar sobre... acredite nos seus sonhos, as pessoas vão dizer, isso é clichê. Gente, tem um poema maravilhoso e com ele eu vou acabar. Né? Eu nem vou falar o poema inteiro, mas vou falar um verso. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Os sonhos, para que sejam sonhos, não podem ser coisas banais. Eles têm que ser coisas muito grandes. E nós somos. Mas para a gente chegar lá, a gente tem que acreditar que isso existe. Então, sejamos ridiculamente sonhadores, inspirados aqui pela história que a Adriana trouxe para a gente. Ela tem uma história maravilhosa. Eu prometo que ela volta nos nossos próximos programas para contar para a gente. Muito obrigado. Convido vocês a estarem conosco nos nossos próximos programas Questão de Direito. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!